Então nós vamos ler, diz assim a palavra de Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Só até aqui. Foi tentador eu olhar para esse texto hoje, ou melhor, essa semana, e decidir que aonde nós iríamos estudar hoje. Porque o Êxodo capítulo 3 é um texto muito, é um capítulo sensacional. É exatamente essa figura que você está vendo aqui, é exatamente uma figura projetando aquilo que está acontecendo no capítulo que vai acontecer aqui no capítulo de número 3. Mas antes de chegar nesse momento, eu quero tirar algumas lições aqui do verso 1, e provavelmente a gente vai parar nesse verso 1 hoje. O gostoso de estudar a Bíblia, livro a livro, versículo a versículo, é que a gente pode, sem pressa, sem ir direto para os pontos altos do capítulo, porque provavelmente o ponto alto desse capítulo não é o verso 1, provavelmente é nesse encontro de Moisés com o Senhor, a manifestação do Senhor naquela sarça. Então diz o verso de número 1, que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Então lembrando que Êxodo, Êxodo, que significa saída, começa falando do povo de Deus que tivera a sua vida amarga, sua vida amarga, devido a Faraó, devido a eles colocarem trabalhos forçados ao povo de Deus, chegando a ponto deles terem que jogar os seus filhos meninos no rio Nilo, para que pudesse então o povo egípcio fazer um controle de natalidade do povo de Israel, dos hebreus, o povo hebreu. Quando a Bíblia se refere aos hebreus, a palavra hebreu, na verdade, significa uma condição de um povo, geralmente um povo nômade, um povo que vivia em tendas, que cuidava de animais. E assim se caracterizava o povo de Israel. Então, nem sempre um hebreu seria o povo de Israel. Havia outros povos hebreus, mas quando a Bíblia se refere aqui aos hebreus, especificamente também está atendendo diretamente ao povo de Israel, que são descendentes de Abraão. Lembrando que então em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão para, através de Abraão, preparar um povo, preparar uma nação. Abraão tem alguns filhos, mas tem um filho da promessa, que é chamado Isaac. Isaac, então, ele casa, tem dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó, por sua vez, ele vai ter 12 filhos homens, tem algumas meninas também. E Jacó, quando ele está retornando para sua terra, ele tem uma experiência de lutar com Deus, lutar com o anjo. Nós vimos isso aqui nos estudos anteriores. E ele recebe uma bênção. A bênção que ele recebe é de ter o seu nome mudado de Jacó, usurpador, aquele que usurpa, aquele que rouba, aquele que engana, para Israel, aquele que luta. Então Israel, aquele que luta, vem ser conhecido depois como as 12 tribos de Israel, devido aos filhos de Israel, seus descendentes. Nós vamos chegar mais para frente no nosso estudo. Então Jacó, fim da sua vida no Egito, onde o seu filho, um dos mais novos, José, estava governando, era um dos governadores, e um período de grande fome na terra, o povo de Israel, os descendentes de Jacó, eles vão para o Egito. E aqui no Egito ficam, nesse período que nós estamos estudando, já há mais de 430 anos, aqui no Egito como escravos. O povo se multiplicou, cresceu,
já é uma grande nação ali, mas não tem ainda uma terra, não tem um rei, ainda estão vivendo como escravos. O povo então começa a clamar a Deus, foi o último texto que nós lemos a semana passada. E Deus tinha provido um libertador, em Êxodo capítulo 2, fala então do nascimento de Moisés, da provisão que Deus, com segurança, protege Moisés, e Moisés vai se tornar então filho da filha de Faraó, possivelmente um dos herdeiros ao trono de Faraó. Moisés era o cara, aos 40 anos, a minha idade, né? Moisés era o cara, estudado entre tiveram os melhores professores que o Egito pudesse ter, né? Morando no palácio, achando que era o bonzão, sabendo do seu propósito, da sua missão, provavelmente. Ele vê seu irmão sendo espancado por um egípcio, um hebreu sendo espancado por um egípcio. Ele, ao sair do palácio, vê isso, se zanga, vai tentar libertar o seu irmão na força do braço. Moisés foi chamado para ser o libertador, mas não naquela hora, não naquele tempo, não daquela forma. E muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? Querendo apressar as coisas, querendo ir de encontro ao nosso tempo, ao nosso relógio, mas aprendemos com essa história de Moisés que o tempo de Deus sempre é o melhor. O kairós de Deus, o tempo perfeito é o tempo de Deus. E Moisés, no dia seguinte, sai da sua casa achando que iria ser o acolhido entre o povo, aquele que defende os oprimidos, né? Aquele que defendeu o seu irmão. E quando ele sai, ele vê dois hebreus brigando. E o que ele faz? Vai tentar apartar. E um vira para ele: ei, quem foi que te colocou como juiz? Você quer me matar como você matou aquele egípcio? Então Moisés temeu, Faraó descobriu, porque o pecado é assim mesmo, né? Quando a gente peca, é como se a gente escondesse o nosso pecado debaixo da areia. Uma hora o vento vai revelar, uma hora esse pecado vem à tona, né? Então Moisés sai fugido, e nessa trajetória dele sair do palácio, ele vai para o deserto, vai para Midian. E aqui em Midian ele passa 40 anos, conforme diz Atos capítulo 7, verso 29, que diz assim: a estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Né? Verso seguinte, o verso 30, mostra para nós esse período que ele ficou. Então ele teve, durante esse período, então lá, decorridos 40 anos, né? 40 anos. Deixa aí, daqui a pouco a gente volta para esse texto. Então Moisés foi para Midian, e lá em Midian, nesse deserto, preste atenção, a primeira lição que eu quero ter com você nesta noite, é que Midian, deserto, a palavra deserto no hebraico significa Midbar, né? Midbar, que vem do originário de uma outra palavra hebraica, dabar, que um dos significados possíveis desta palavra deserto no hebraico é falar. Falar. Olha que interessante. Falar. O deserto fala. Deserto é lugar de grandes lições para a nossa vida. Deserto é lugar aonde podemos ouvir a voz de Deus, a direção do nosso Deus. Moisés ficou nesse deserto 40 anos. Deserto é lugar onde Deus fala, onde Ele nos comunica as suas mais importantes mensagens. Se não fosse essas experiências do deserto, você e eu poderíamos passar a vida inteira sem ouvir ou conhecer o que Deus do universo deseja nos dizer. O deserto muda isso. O deserto muda a gente. O deserto muda a nossa vida. Nesse lugar solitário, você e eu, nós somos despojados de todas as coisas das quais dependemos para o nosso conforto. Tudo o que você pensou, tudo que você pensou que precisaria para a vida, quando chega no deserto, você descobre que você não precisava de nada daquilo.
Você é despojado desta vida que muitas vezes que se escondemos atrás de máscaras. Aqui estava o filho de Arão, o filho de Joquebede. Ele chegou em Midian e descarregou a sua bagagem. Aquele rapaz tão importante do Egito, aquele rapaz tão importante ali, filho da filha de Faraó, aquele rapaz, aquele moço, que possivelmente poderia até ser um grande faraó um dia. Ele chega nesse deserto. A sua localização, Midian, sua localização não era muito atraente, era no deserto. Nem a sua profissão. Ele era um pastor que trabalhava, olha só, ele era um pastor que trabalhava para o sogro, nem ovelha ele tinha. Nem sequer o seu próprio rebanho. Ele casou-se, tomou emprestado cajado, não tinha, tomou emprestado cajado de pastor. E ao longo destes 40 anos, ele teve 2 filhos. E por que Deus nos guia para esses lugares? Por que Deus permite desertos nas nossas vidas? Deuteronômio capítulo 8, verso 2, nos dá uma sinalização de um dos motivos nos quais Deus nos conduz ao deserto. Deuteronômio capítulo 8, verso de número 2. Vai dizer assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Um dos propósitos de passarmos por esse deserto, é que no deserto Deus nos permite passarmos por humilhações. Deus nos humilha. Mas sabe, irmãos, que a humilhação de Deus não nos traz constrangimento. A humilhação de Deus não nos traz vergonha. Pelo contrário, quando Deus nos humilha, isso nos traz cura. Conforme nós lemos lá em 2 Crônicas 7, 14 e 15, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Gente, Moisés não se dobraria ao Senhor se continuasse ali naquele palácio, provavelmente, creio que não. Moisés um orgulhoso, Moisés aquele cara que se achava e que poderia resolver as coisas na força do braço. Mas ele foi para o deserto. E quando nós somos humilhados por Deus, nós não encontramos uma outra solução para a nossa vida, a não ser a orar, a não ser a buscar socorro em Deus. A humilhação de Deus, quando Deus permite a humilhação nas nossas vidas, é para nos guiar, é para nos provar, é para examinar o nosso coração. A humilhação provida por Deus produz cura. Ele diz: e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, Pai, obrigado a Deus. Claro, ninguém gosta, né? Ninguém gosta de ser humilhado, mas a humilhação que Deus nos propõe, a humilhação nos conduz à cura, nos conduz à libertação dos nossos pecados. Em 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7, Pedro diz, aquele Pedro, que disse corajosamente que nunca abandonaria o Senhor, aquele Pedro que bateu no peito, que disse que era o cara, que algumas horas depois de dizer aquilo, estava traindo Jesus, ele vai escrever dizendo assim: humilhai-vos, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Como nós fazemos isso? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humilhação diante de Deus é você saber que
tudo que você tem, tudo que você é. Você só tem o que você tem, você só é o que você é, porque Deus, o Senhor, tem conduzido a sua história. Humilhação porque não é a sua sabedoria, não é o quanto você estudou, não é o quanto você se esforçou, mas o quanto bondoso Deus tem renovado a sua bênção sobre a sua vida, a sua misericórdia. Humilhação porque não é você, mas é Deus na sua vida. Irmãos, lance sobre Ele. Debaixo desta máscara de homem ou mulher forte, de homem ou mulher poderosa, sabedor, sabedora de tudo, há uma pessoa extremamente fraca. Talvez para manter esta aparência de forte, você tenha usado medicamentos, feito dietas doentias, se tornado arrogantes, se tornado uma pessoa soberba, machucado a todos à sua volta, todas as pessoas, para se manter uma pessoa forte, para se mostrar que você é o cara, para você mostrar que você é a mulher, para mostrar que você é a pessoa na força do seu braço. Mas deixa eu perguntar, fazer uma pergunta para você. Quem foi que lhe disse que você precisa tentar carregar o mundo em suas costas? Quem foi que disse que você precisa tentar carregar o mundo nas suas costas, com a força dos seus braços? Quem foi que disse que você é responsável por carregar este mundo? Ei, deixe Deus ser Deus, lance sobre Ele toda a sua vossa ansiedade, se humilhe diante dEle, confie no Senhor, porque a humilhação em Deus, a humilhação provida por Deus nos traz a cura. Você vai ver como a sua vida vai ser muito mais leve. Pare de ficar aí se matando, se esforçando, pensando, fazendo estratégia, fazendo planos mirabolantes, não consegue dormir, não consegue ter relacionamento com seu cônjuge, não consegue ter relacionamento com seus filhos, não consegue se envolver numa comunidade, fazer amizade, fica correndo para um lado, correndo para o outro. Ei, Deus é Deus, deixa Deus estar no controle. Ou melhor, Ele está, né? Deixa Ele conduzir. E aí você acha que você está no humilhação. A humilhação provida por Deus produz cura. Jesus esteve também no deserto. Porque no deserto também é lugar de provação. Mateus capítulo 4, verso de número 1. Olha que interessante. Se Adão, ele caiu num jardim, num lugar que tinha toda a provisão, tinha tudo para ele ali. Tinha uma esposa, tinha ali os bens, tinha ali tudo que ele precisava, as suas necessidades, mas ali Adão caiu. Jesus, por sua vez, foi conduzido para o deserto. E lá no deserto, o nosso Senhor foi vitorioso sobre as suas tentações, sobre a sua provação. E nesta provação, nessa vitória, assim como Jesus venceu, Ele nos dá um exemplo de como nós podemos vencer no deserto também. Vamos ver lá? Mateus capítulo 4, verso 1 vai dizer assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, teve fome. Então veja que a primeira tentação que Jesus enfrentou aqui no deserto teve a ver com a sua necessidade mais básica, a alimentação. O diabo, ele vai trabalhar nas suas necessidades mais básicas. Ele, nesse momento do deserto, o tentador, então, ele chega para ele e diz assim, verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de
toda palavra que procede da boca de Deus. Um parênteses aqui. O fato de você ser filho ou filha de Deus, um fato de você estar em jejum ou em oração, um fato de você estar consagrado a Deus, consagrando a Deus, não significa que Satanás não irá te tentar. Satanás, ele tenta os filhos de Deus. E aqui estava Jesus sendo tentado. Tentado para transformar pedra em pães. Ele poderia fazer isso? Mas Jesus dá uma boa resposta, dizendo que não só de pão viverá o homem. Ei, cuidado com essas tentações que Satanás tem trazido para você. Achando que, por mais que você tenha falta de alguma coisa, o Senhor Deus, Ele supre sempre as suas necessidades. Então você não precisa ir por caminhos escusos. Não aceite essas mentiras de Satanás. Confie em Deus. Se alimente da palavra do Senhor. Espere que no seu tempo o Senhor há de trazer a provisão necessária. A segunda tentação foi em relação à sua fé. O seu relacionamento com a promessa de Deus. O seu relacionamento com aquilo que Deus, a sua identidade. Se no capítulo anterior, Jesus foi chamado do filho que achou graça, o filho que achou graça diante do pai, que o pai se compraz, que o pai se agrada dele. Aqui Satanás vai tentar ele, vai dizer assim, verso 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos, vou ler com calma, tá ok? Preste atenção. Verso 6. E lhe disse: se és filho de Deus, atire-te para baixo, porque está escrito. O que está escrito? Vamos ver? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se você é conhecedor da Bíblia, sabe que Satanás, ele também conhece a Bíblia, e ele é especialista em torcer os versículos bíblicos. Porque Satanás está dizendo que está escrito, ele ocultou uma parte muito importante desse versículo, que ele está fazendo referência. Satanás está referindo aqui o Salmo 91. Salmo 91, verso 11. Ele vai dizer assim, ele diz, Salmo 91, verso 11. Porque aos seus anjos, olha só, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Não está dizendo em qualquer caminho. Não está dizendo para você ir para qualquer lugar, de qualquer forma. Por isso que nós temos que entender a palavra de Deus. Satanás é especialista em torcer, e por isso que nós vemos tantas igrejas, tantas seitas, tanta maluquice, e muitas delas usando trechos da palavra de Deus, usando a Bíblia. Satanás está dizendo aqui, lança desse pináculo aqui, lance queda abaixo, porque você não vai, os anjos vão te socorrer. Tem muita gente fazendo isso. Enquanto no texto lá, original, está dizendo que existe um caminho, o teu caminho, o caminho de Deus. É nesse caminho que os anjos protegem, é nesse caminho, no caminho de Deus, que os filhos do Senhor têm como ministrador os anjos. Hebreus vai falar sobre isso. Agora você sai fora do caminho de Deus. Começa a ter relação com várias pessoas, começa a usar drogas, começa a se embebedar. O que vai acontecer com você? O que você acha que espera?
Tem gente que fica usando a Bíblia de maneira, dizendo assim, não, Deus me prometeu que vai acontecer isso com a minha vida. Mas ele não faz o que anda no caminho de Deus de maneira correta, de maneira adequada. Em Deuteronômio, ontem foi meu devocional com minhas crianças, ontem lá em casa, Deuteronômio 28, fala das bênçãos e da maldição. Existe o bênção, mas se atentamente ouvirdes, seguir os meus mandamentos. E quando eu comecei viu, Gilvan? Quando nós começamos a estudar esse texto ontem lá em casa, Mateus e Tarita automaticamente lembraram do irmão, cantando essa canção. Existe o caminho da bênção. E existe uma maneira de andar nesse caminho da bênção. Agora você sai desse caminho. Quer viver de qualquer forma. Quer ser um malandro da fé. Vê de alguma forma que Deus te abençoe. Tem alguns que falam assim, olha, se Deus não te abençoar, você vem aqui que eu rasgo a minha Bíblia. Espera aí, gente. Diz aqui o texto o seguinte, que não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo é especialista em torcer a palavra de Deus. Muito cuidado, que tem muita gente dizendo coisa que Deus não disse não. E aí as pessoas se machucam, pula do pináculo do templo e acabam se machucando. Estão com o casamento destruído, estão com as finanças destruídas, estão com seus relacionamentos destruídos, estão com a sua vida no fundo do poço, só dando um mau testemunho, E as pessoas falam assim, não é crente? É crente ou é jogador de loteria, que fica brincando com as coisas de Deus? Há um caminho correto de se andar, há uma maneira certa de ler a Bíblia. Por isso que nós estamos aqui, nesta quarta-feira, lendo a Bíblia, versículo a versículo. Olha o versículo seguinte, a terceira tentação. Tem a ver com a promessa de poder. Ixi, meu horário já acabou, né? Vou correr aqui. Verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Verso 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Essa terceira tentação, tem a ver com promessa de poder. Ei, o diabo, ele é especialista em fazer promessas. Esse homem que é casado com essa mulher, não é o seu marido. Não se engane, não fique se iludindo com ele não. Ei, essa mulher que não é aquela que você fez o compromisso no altar, não é a mulher que você deve se engraçar, encontrar alegria. Provérbios diz, para você encontrar alegria com a mulher da sua mocidade, com a mulher que você fez o compromisso no altar. Satanás, ele é especialista em lançar setas, lançar ideias, criar situações, para você achar que você pode. Mas não pode, porque o final é dolorido, é amargo, é morte, é dor, é separação, é tristeza, é pobreza. Não é riqueza, não é glória, não é fama, não é prazer. Que em nome de Jesus, abra os seus olhos. O único que devemos adorar é a Deus, não podemos adorar as pessoas, adorar os relacionamentos, adorar o dinheiro. Não tire os seus olhos de Deus. Tem muita gente que quando não está adorando a Deus, está adorando as outras coisas, a criação está adorando a si mesmo. Não seja adorador do diabo. Volte os seus olhos para Deus, para o Senhor. A grande lição que podemos tirar com o exemplo de Jesus no deserto, é que em tempo de deserto, é bom ter uma boa doutrina bíblica. É bom ter uma boa doutrina bíblica, uma boa teologia. Em tempos de desesperança, em tempos de dificuldade, o que nos socorre é ter uma boa doutrina da palavra de Deus, é conhecermos a palavra de Deus. Satanás atacou Jesus aqui 3 vezes e Jesus disse assim, a Bíblia diz isso, Deus diz isso, Deus diz isso.
É importante você ter a palavra de Deus no seu coração. É importante você ter a palavra de Deus na sua mente. E é importante você ter a palavra de Deus nos seus lábios. É importante que você fale a palavra de Deus, que você pregue a palavra de Deus. Eu já disse isso algumas vezes aqui na igreja. Leia a Bíblia na sua casa em voz alta. Leia tão alto que seus vizinhos, que Satanás possa sair correndo, porque a palavra de Deus está sendo pregada, anunciada dentro do seu lar. Em vez de você ficar falando bobagens, xingando o seu marido, que ele é isso, que ele é aquilo, leia a Bíblia, cante hinos, cante louvores. Em vez de você ficar acusando esse menino, essa criança, esse adolescente, nessa fase que realmente é uma fase muito difícil da vida, leia textos bíblicos, leia alto, leia os salmos, cante louvores. Que os seus lábios saiam palavras de bênção. Que dos seus lábios esteja a palavra de Deus para combater a Satanás. No verso de número 11, diz assim: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Deus não abandona os seus filhos no deserto. Deus não abandona os seus filhos, suas filhas no deserto. Ele permite que passamos pelo deserto, mas Ele sempre estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Deuteronômio capítulo 32, verso 10, vai dizer assim. Olha só o que diz Deuteronômio capítulo 32, verso 10. Eu quero que você leia comigo esse texto. Diz assim. Deuteronômio 32, verso 10. Eu acho que está na lista não, né? Diz assim. Achou? Achou numa terra deserta e no ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Eu queria que você lesse assim esse texto comigo. Depois de achou, você coloca o seu nome aí. Diga assim: achou o Márcio. Diga aí, coloca o seu nome. Aonde Deus tem nos achado. Achou o Márcio numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, e guardou, coloca o seu nome aí depois de guardou o Márcio, como a menina dos olhos, como seu filho, como a sua filha. Deus, Ele tem cuidado de nós. É no deserto que nós encontramos a Deus. É no deserto que nós somos curados. É no deserto que Deus fala. É no deserto que nós somos humilhados, e nesta humilhação Deus nos cura. Nesta humilhação nós encontramos quem nós somos de verdade, sem as máscaras. No deserto nós reconhecemos aquilo que realmente importa para nós, o que realmente é importante. É nesse momento de deserto é que nós descobrimos quem nós somos mesmos de verdade. É nesse deserto que nós encontramos e ouvimos a voz de Deus. Em Midian, Moisés estava vivendo seus 3 papéis. Ele foi marido, foi pai, foi pastor. Isso é tudo. E ele e a monotonia da sua vida pareciam que eram companheiros inseparáveis. Moisés chegou aos 80 anos. Poderia estar pensando que a sua vida terminaria ali. Mas naquele deserto, naquele lugar, ele encontrou um monte de Deus. Ele encontrou Deus. Em Atos capítulo de número 7, verso de número 30, diz assim: decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Sobre isso, nós vamos falar semana que vem. Há uma música de um grupo chamado Voz da Verdade, Projeto de Deus. Ele diz no refrão assim: que Deus é esse, que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. É no deserto que Deus nos salva, que Deus fala conosco, que
que Deus nos transforma.